Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Anderson e vou fazer agora uma aula voltada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Drummond da Ponte Rasa, tá? É uma aula de revisão em que nós vamos abordar três módulos: módulo 20, módulo 21 e módulo 22. O módulo 20 é colonização espanhola, o módulo 21, colonização portuguesa, e o módulo 22, colonização. Aliás, o módulo 22 é sociedade açucareira. Módulo 20, além da colonização espanhola, a gente também vai falar da colonização inglesa, tá? Começando então pela colonização espanhola. A colonização espanhola começa com a viagem de Cristóvão Colombo da Espanha até a América. Cristóvão Colombo que tinha a intenção de chegar ao que eles chamavam de Índias, né, que hoje nós conhecemos como continente asiático, e ele chega até a América, achando que ele ia contornar o mundo, que ele ia contornar o planeta. Ele chegou à América, que até então era um continente desconhecido aos europeus, né? E aí, em 1492, Cristóvão Colombo chega, e chegando à América, ele inicia um processo colonizador em nome do rei da Espanha, em nome do rei e da rainha da Espanha, né? Isso tá muito bem registrado em um filme que chama 1492, A Conquista do Paraíso. Indiquei para vocês em sala de aula. Importante que assistam, tá? Porque tem, além de ser um filme muito legal, ele conta também muito dos detalhes dessa história, né? Da chegada de Cristóvão Colombo até a América. Importante assistir, tá? E aí, com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, começa uma disputa pelo território entre as potências da época. Com o início dessa disputa, Portugal e Espanha vão realizar um acordo que é o chamado Tratado de Tordesilhas, em 1494. Reparem que o Tratado de Tordesilhas ele é firmado antes mesmo da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? O que a gente chama de Brasil hoje era a América Portuguesa. Os espanhóis chegaram antes, em 1492, e a gente sabe que os portugueses oficialmente chegam à América em 1500 com a viagem de Pedro Álvares Cabral, certo? Voltando à colonização espanhola, pessoal, a chegada de Cristóvão Colombo à América fez com que fosse necessário uma divisão do continente, uma vez que o continente é imenso, né? E aí os espanhóis resolveram dividir a administração do continente. Então a administração do continente da América Espanhola, ela vai ser feita por vice-reinos e capitanias gerais, tá? Então vão ter diversos vice-reinos que está registrado na apostila de vocês. Se vocês derem uma olhada lá no módulo 20, vocês vão ver que tem a divisão dos vice-reinos, que está aqui na página 5, aliás, perdão, página 8. Olhem lá, divisão dos vice-reinos na página 8, tá? Então, essa vai ser a forma de administração da América Espanhola. Então, vai ter o vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata. Além dos vice-reinos, também tem as capitanias gerais. Tem a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral de Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile. Isso explica, em parte, por que a América Espanhola acabou se fragmentando em diversos países. Porque a maioria das regiões que eram divididas ou em vice-reinos ou em capitanias gerais, quando começou o processo de independência dessas capitanias gerais, elas acabaram se tornando países independentes. E aí é por isso que a gente sabe, né, que a América Espanhola hoje, desde do México até a Argentina e o Chile, é dividida em diversos países, diferente da América Portuguesa, porque a América Portuguesa ficou com um governo centralizado, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Voltando aqui, a América Espanhola, então, dividida nesses vice-reinos e nessas capitanias gerais, vai ter dois tipos de cidadão. Eles tinham uma sociedade que era uma sociedade estamental, ou seja, era uma sociedade com classes definidas. Então, ou você era o chamado chapetone, chapetone era um nativo da Espanha que vinha para cá para exploração, ou você era um crioulo, crioulo no caso não confundam, tá gente, porque não é a etnia crioula africana, crioulo no caso a gente está falando dos espanhóis nascidos na América, quer dizer,
são nativos da América, pessoas que nasceram na América, entretanto são descendentes de espanhóis. Essas pessoas eram conhecidas como crioulos e eles vão ser os responsáveis posteriormente pela independência dos países espanhóis, né, da América Espanhol, dos países que hoje a gente conhece. Peru, México, Bolívia, Equador, Venezuela e assim por diante, tá bom? Então a gente tem essas duas classes, beleza? Os chapetones, que são os nativos espanhóis, e os crioulos, que são os espanhóis nascidos na América. Eram considerados cidadãos espanhóis, entretanto, nascidos na América, meio que um cidadão de segunda classe, uma classe intermediária, porque eles não eram nativos da América, então, portanto, não eram considerados índios, né? Mas também não eram nascidos na Espanha, então também não poderiam ser considerados chapetones. Beleza? Uma classe intermediária. Então, essas pessoas vão começar a exploração da economia que havia na América. A intenção deles, quando chegaram aqui na América, era explorar principalmente metais preciosos, né? Ouro e prata. E vai ter muito ouro e muita prata na América Espanhola. Então, eles já encontram, nos primeiros anos de exploração, os espanhóis encontram muito ouro e muita prata no Peru, no México, na Bolívia, e aí no primeiro século de exploração, né, que é finalzinho do século XV, início do século XVI, eles vão encontrar muito ouro e muita prata, e isso vai fazer com que a Espanha se enriqueça demais com isso, que é o que a gente vai falar mais para frente quando a gente for falar da economia, né, da economia relacionada a isso, do metalismo, tá bom? Então a gente vai ficar com essa ideia aqui, ok? Da colonização espanhola, a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Falei isso, é importante assistir o filme, tá? 1492, a conquista do paraíso. Falei da divisão da América Espanhola em vice-reinos e capitanias gerais, o que explica mais ou menos a divisão dos países de língua espanhola na América, como são hoje, né? Falei também das classes sociais, chapetones, nativos da Espanha, e crioulos espanhóis nascidos na América. Beleza? Então isso é uma revisão, tá, gente? Lembrando que o assunto foi aprofundado em sala de aula e a gente está vendo como revisão, ok? Muito bem. Passando agora para a colonização inglesa, que também está no módulo 20. A colonização inglesa, ela acontece tardiamente. Então, retomando a colonização inglesa, tive que dar uma pausa aqui, não sei se vocês perceberam. A colonização inglesa, ela começa tardiamente, em razão da Inglaterra estar envolvida em outras questões diferentes de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, quando começam um processo chamado de grandes navegações, eles são países que estão estáveis, né? Então estão estáveis politicamente, o que vai permitir com que esses países possam ampliar os seus horizontes e tentar fazer o comércio ultramarino, chamado comércio ultramarino. A Inglaterra não. A Inglaterra se envolve nesse processo colonial depois de Espanha e depois de Portugal. Portugal e Espanha, quando fizeram o Tratado de Tordesilhas, dividiram a América. Então, metade da América se tornou América Portuguesa e metade da América se tornou América Espanhola. O que vai sobrar para a Inglaterra colonizar? A Inglaterra vai colonizar o norte da América, né? O que a gente conhece hoje por América do Norte. E por quê? Porque a Inglaterra estava envolvida em questões internas. Então, no século XVII, a Inglaterra vai ter lá, por exemplo, as revoltas, né, as revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então, isso vai fazer com que a Inglaterra entre nesse processo colonial de uma forma tardia, né? A Inglaterra entra tardiamente nesse processo colonizatório e, inclusive, o rei da Inglaterra era contra o Tratado de Tordesilhas, porque afinal de contas a Inglaterra, que era uma potência, mas que ainda não estava estável no século XVI, vai questionar, aliás, no final do século XV, né, vai questionar o Tratado de Tordesilhas, certo? Então a Inglaterra está envolvida com as suas revoluções no século XV, né, no final do século XV e início do século XVI. Está envolvida com a Revolução Puritana, está envolvida com a Revolução Gloriosa e está envolvida com a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos que durou 116 anos. Então a Inglaterra está envolvida com essas coisas e o que vai restar de colonização para a Inglaterra
vão ser aqueles territórios que Portugal e Espanha desprezaram, que são os territórios da América do Norte, que a gente conhece hoje como os Estados Unidos da América e Canadá. Essa região foi desprezada, portanto, o norte da América foi desprezado por Espanha e por Portugal, e aí a Inglaterra vai colonizar lá. Só que essa colonização inglesa, ela vai ser uma colonização diferente, porque a colonização inglesa ela não vai ser uma colonização exploratória, ela vai ser uma colonização de povoamento. E tudo acontece porque havia os calvinistas, né? Calvinismo é uma religião na época do protestantismo, no início do protestantismo, os calvinistas eles eram perseguidos na Inglaterra. E os calvinistas, os chamados também de puritanos, eles vão fugir da Inglaterra em busca de um refúgio, em busca de um lugar seguro. Quando eles fogem para a América, eles vão viver na América e vão desenvolver a América. Então a produção desses primeiros colonizadores ingleses, diferente do que aconteceu na América Portuguesa e diferente do que aconteceu na América Espanhola, não vai ser uma produção voltada para a exportação, vai ser uma produção voltada para o comércio interno. Só que a colonização inglesa ela vai ter duas características. Então vão ter 13 colônias, e as 13 colônias inglesas elas vão se diferenciar. As colônias do norte serão colônias de povoamento dentro desse esquema que eu acabei de falar para vocês. Enquanto que as colônias do sul da Inglaterra, as colônias inglesas, né, as colônias da região sul, elas vão ser colônias de exploração também, muito parecidas com o que aconteceu na América Portuguesa, certo? Então a gente vai ter essa divisão. Mas tudo começa quando os puritanos saem da perseguição na Inglaterra e vão se refugiar na América. E lá eles vão desenvolver um processo voltado ao comércio interno, ao comércio da própria colônia, certo? Então, eles vão ter nesse território desprezado por Portugal e Espanha, esses puritanos fugitivos da perseguição vão ter nas colônias do norte o povoamento. Quais são as características de uma colônia de povoamento? As colônias de povoamento têm como característica pequenas propriedades rurais, onde é feita a produção de alimentos, né? Depois, a policultura, então eles não vão produzir uma coisa só, diferente da América Portuguesa, por exemplo, que produziu muita cana-de-açúcar e praticamente só cana-de-açúcar para exportação. As colônias do norte, as colônias de povoamento das 13 colônias inglesas vão ter uma policultura, vão ter vários produtos para abastecer o comércio interno. E uma terceira característica vai ser que a mão de obra vai ser uma mão de obra assalariada, não vai ser uma mão de obra escrava, tá? Mas na própria colônia inglesa, nas colônias do sul, a gente vai ter também colônia de exploração, tá? As colônias do sul, elas vão ser voltadas apenas para a produção de algodão, vão ter intenção de produzir algodão para exportação. Então, nas colônias do sul da América, da América do Norte, nós teremos latifúndios, monocultura, que é o algodão, e mão de obra escrava. Ou seja, as colônias inglesas vão ser diferentes. Vão ter colônias inglesas, as colônias do norte, colônias de povoamento, e as colônias do sul, colônias de exploração, tá? As colônias do norte, elas vão ser voltadas para um tipo de comércio chamado comércio triangular. E o que era o comércio triangular? Basicamente, eu vou dar uma explicação muito rápida, porque afinal de contas, a gente está fazendo aqui uma revisão, né? Então acontecia o seguinte, eles produziam, entre outras coisas, uma bebida chamada rum. E o rum, ele era destinado para a África. Então eles produziam rum, imagina um triângulo, certo? O rum era fabricado na América do Norte e ele ia para a África. Na África, esse rum era trocado por escravos. Só que esses escravos não voltavam para a América do Norte pela troca do rum. Eles eram enviados para o mercado que comprava esses escravos e o dinheiro comprado dos escravos é que voltava para as colônias do norte, certo? Então a gente tem um comércio triangular. Voltando, produção de rum,
envio para a África. Na África, esse rum era trocado por escravos. Esses escravos vão para as colônias do sul e também vão para as Antilhas. E esses escravos, o dinheiro pago por esses escravos, volta para as colônias do norte da América, certo? Então, uma observação que eu sempre faço em sala de aula é que é o seguinte: as colônias de povoamento da América não são colônias de povoamento porque os colonos eram bonzinhos. Não. Eles não, a questão deles relacionadas à escravidão é porque eles queriam abastecer o comércio interno e uma mão de obra escrava não vai consumir, né? O escravo não tem como consumir. Então, o escravo não consumindo não vai abastecer o comércio, né? Não vai fazer com que o ciclo do comércio, a roda do comércio gire, certo? Porque o escravo não compra nada, não comprando nada ele não consome nada, então ele é uma mera mão de obra, ele é só mercadoria, tá? Então as colônias do norte vão ter essa característica, enquanto as colônias do sul serão colônias de exploração, tá? Que tem essas características que eu já falei para vocês. Beleza? Tudo bem? Lembrando que qualquer dúvida, pessoal, vocês podem encaminhar suas dúvidas por e-mail, tá? Meu e-mail é anderson54souza@gmail.com. anderson54souza@gmail.com, tá bom? Passando para o módulo 21 agora. Módulo 21, colonização portuguesa. Deixa eu beber uma água que eu tô com a garganta seca. Colonização portuguesa. A colonização portuguesa, a América portuguesa, né, que hoje a gente chama de Brasil, antes de ser Brasil, durante 322 anos, de 1500 até 1822, oficialmente o Brasil foi uma colônia portuguesa. Então, nesse período, a gente não pode chamar de Brasil, a gente chama tecnicamente, historicamente, de América Portuguesa entre 1500 e 1822, porque afinal de contas eram os portugueses que estavam explorando essa colônia, tá? E aí enviavam também todo o lucro que eles tinham para Portugal. O Brasil também foi uma colônia de exploração. Tudo começa 2 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil. Em 1498, Vasco da Gama faz uma viagem que ele consegue contornar a África, imagina o mapa da África, ele consegue contornar a África e ir para o que eles chamavam de Índias. A exemplo do que aconteceu com Cristóvão Colombo, que chegou na América, Vasco da Gama fez uma rota alternativa para chegar nas Índias, né? Então Vasco da Gama conseguiu chegar diretamente nas Índias e durante o caminho Vasco da Gama volta para Portugal com aquilo que os portugueses gostavam muito, que eram as chamadas especiarias, né? Os temperos. Então Vasco da Gama volta para Portugal e nisso o rei de Portugal cria uma outra expedição para ir novamente para as Índias, né? Então a intenção de Pedro Álvares Cabral não era chegar diretamente ao Brasil. Mas também aquela história de que bateu um vento e aí por acaso Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, também é uma tese meio furada, né? Afinal de contas, já se sabia que existia uma terra na América, né? Já se sabia que Portugal e Espanha tinham feito o Tratado de Tordesilhas, dividindo um território entre os dois países. E muitos historiadores, alguns historiadores, partem da tese de que Portugal, já sabendo disso, teria mandado Pedro Álvares Cabral tomar posse da terra e depois de tomar posse da terra e cumprir a sua expedição para as Índias, né? Só que essa tese não é comprovada porque a gente não tem isso documentado. Então a gente fica com a história oficial que diz o seguinte: Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 22 de abril de 1500. Chegou por acaso? Chegou com a intenção de tomar posse? Não podemos afirmar, tá? Nem uma coisa nem outra. Mas e aí, professor, como é que faz? Aí, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente utiliza as duas teses. A gente fala que ele pode ter chegado apenas por um motivo ao acaso, o que é menos provável, ou ele pode ter vindo tomar posse da terra e ter seguido sua viagem para as Índias, tá? Mas a gente não pode afirmar nenhuma das duas coisas. Então, o que a gente afirma são os fatos. Fato: Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil dia 22 de abril de 1500, tá? Não temos como contestar isso aí.
Muito bem. Chegando então ao Brasil, chegando à América Portuguesa, que a gente ainda não pode chamar de Brasil, começa um período em que é chamado de 1500 até 1530, chamado de período pré-colonial. Falamos muito disso em sala de aula. E o período pré-colonial, ele é determinado dessa forma porque ainda não havia feitorias estabelecidas aqui na América Portuguesa. Então, eles vêm com expedições exploratórias, eles vêm de tempos em tempos, explorar principalmente o pau-brasil, né? E o processo de troca de pau-brasil, de escambo de pau-brasil com os índios, é feito por meio de você entrega o pau-brasil para os índios, aliás, você pega o pau-brasil dos índios, e em troca disso eles ofereciam aos índios coisas que os índios não tinham. Faca, panela, espelho, tecido, então vai ser esse processo chamado escambo, tá? Os índios extraíam o pau-brasil e o pau-brasil era trocado em troca dessas coisas, né? Então, em troca, nesse processo chamado de escambo. Beleza? Tudo bem? Então, de 1500 até 1530, esse é o período chamado de período pré-colonial. A exploração vai ser meramente em viagens exploratórias, com o comércio feito, não é comércio, a gente não pode chamar de comércio, né? O que a gente pode falar é de um processo feito à base de troca, né? Que é o escambo. Então, eram feitas essas trocas, tá? Quando chega em 1500, então, é decidido pelo rei de Portugal que haveria uma feitoria definitiva, onde hoje nós chamamos de Brasil. Essa feitoria definitiva, então, ela é a cidade de São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. E aí, quando São Vicente é fundada, a gente tem o fim do período pré-colonial. Por quê? Porque tem uma vila, uma feitoria definitiva no Brasil, tá? Então, de 1500 até 1530, 1532, vamos ficar com 1530? De 1500 até 1530, nós temos um período chamado de período pré-colonial, e o período é chamado de período pré-colonial porque nós não temos nesse período nenhuma feitoria definitiva aqui na América Portuguesa. Nesse período que é feito, são viagens exploratórias, viagens com a intenção de trocar pau-brasil em troca dos produtos europeus. Ok? Continuando então, pessoal, o período pré-colonial, e depois a gente tem aqui o seguinte: como que eram as pessoas que moravam na América Portuguesa, né? Os nativos da América, os índios? Quem eram esses índios? Era um tipo só de índio? Eram vários tipos de índios? Sim, eram vários tipos de índios, né? Nós tínhamos diversas nações indígenas vivendo aqui. Algumas mais pacíficas, outras nem tanto. E conforme o tempo foi passando, outros países começaram a explorar o litoral brasileiro também, principalmente a França. A França, inclusive, estabeleceu uma feitoria onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Que foi a chamada França Antártica. Então teve vários empreendimentos franceses, holandeses e ingleses explorando o litoral brasileiro para fazer o mesmo processo em troca de pau-brasil, né? Só que o rei de Portugal, na época do Dom João III, que já sabia do seu território, resolveu então estabelecer uma administração no Brasil. Afinal de contas, ele corria o risco de perder um grande território na América, e um território que estava dando retorno a Portugal, né, um certo retorno a Portugal. Ele estava correndo o risco de perder esse território para franceses, holandeses e ingleses. Então, o rei de Portugal vai estabelecer uma forma de administração da colônia. A primeira forma de administração da América Portuguesa são as conhecidas capitanias hereditárias, né? Isso foi dito também em sala de aula, que as capitanias hereditárias foi a divisão do Brasil em diversos territórios, em diversas capitanias. Os donatários dessas capitanias, esse era o nome, né? Donatários. Os donatários das capitanias hereditárias, eles exerciam o direito de explorar a sua capitania até os limites que eram desconhecidos na época, né? Não se sabia exatamente onde começava e onde terminava. A gente tem mapas, na apostila tem um mapa que tem uma linha retinha determinando assim, né, o limite, o fim da capitania
hereditária, que coincidia com o Tratado de Tordesilhas. Gente, não tem uma linha, né? A gente não vai chegar, ó, daqui para lá eu não posso passar porque daqui para lá é território espanhol, só de lá para cá. Não se sabia exatamente onde começava e onde terminava o território português, o território espanhol. Não se sabia exatamente aonde começava uma capitania hereditária, aonde terminava essa capitania hereditária. Fato é que essa primeira forma de administração da América Portuguesa não deu certo. As capitanias hereditárias não deram certo porque era muito custoso você vir de Portugal para a América Portuguesa e depois você tinha que comprar um navio e aí você tinha que trazer pessoas para morar aqui e aí você precisava montar uma cidade e não sabia que tipo de indígena você ia encontrar aqui, se você ia encontrar índios mais tranquilos, ou se você ia encontrar índios, por exemplo, antropófagos, né, aqueles índios que se alimentavam de outros seres humanos, eles não sabiam disso. Então, muitas capitanias hereditárias não deram certo. Os donatários das capitanias hereditárias resolveram não vir para cá, resolveram não vir para a América Portuguesa. E dessas capitanias hereditárias, duas deram certo. Foram duas capitanias hereditárias onde foi explorada a cana-de-açúcar. Uma capitania hereditária foi Pernambuco e a outra capitania hereditária foi São Vicente. Nessas capitanias hereditárias começou a exploração do açúcar, né, da cana-de-açúcar, começou o cultivo da cana-de-açúcar. É o que a gente vai falar mais para frente no próximo módulo, né, que fala da sociedade açucareira. Então, falei para vocês que as duas capitanias hereditárias que deram certo foram Pernambuco e São Vicente. Nessas capitanias hereditárias, o donatário ele podia ceder um lote de terra para outras pessoas. Esses lotes de terra eram conhecidos como sesmarias, tá? Sesmarias. Dentro da capitania hereditária, o donatário da capitania hereditária podia conceder uma sesmaria para outra pessoa explorar, certo? E aí, como eu disse para vocês, as capitanias hereditárias foi uma forma de governo que não deu certo. Percebendo isso, o governo de Portugal estabeleceu uma outra forma de administração da colônia, que foi o governo geral. Então, o rei de Portugal resolveu não acabar definitivamente com as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias só vão terminar de fato no século XVIII, mas um outro tipo de administração surge, é um tipo de administração centralizada, tá? Chamada governo geral. Então, na América Portuguesa, nós teremos a figura do governador geral, que vai ser um sujeito que vai administrar toda a América Portuguesa, e a América Portuguesa é praticamente o Brasil de hoje, ou metade do Brasil de hoje, vai. É um território gigantesco. Ele não tinha como administrar tudo sozinho numa região enorme. Então, assim, você tinha um governo centralizado, mas nos diversos cantos da colônia você tinha uma outra forma de administração, que eram as câmaras municipais. As câmaras municipais, que eram governos regionais, tá? O governo geral ficava em Salvador, onde hoje é Salvador. Então, o governo geral, por exemplo, não sabia o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, enfim. Não sabia o que estava acontecendo. E quem administrava essas cidades mais distantes eram as câmaras municipais. As câmaras municipais que eram administradas pelos chamados homens bons. E quem eram esses homens bons? Os homens bons eram homens brancos, europeus, portugueses, donos de latifúndio, tá? E por que eram chamados de homens bons? Porque nesse período no Brasil, aliás, no Brasil não, na América Portuguesa, vinham pessoas para cá condenadas. Então, se você cometesse um crime lá em Portugal, você podia ser condenado ao desterro, né? Você podia ser condenado a viver no além-mar, como eles diziam. Então havia criminosos que cumpriam suas penas na América Portuguesa. Então, para não passar a administração das câmaras municipais para esses homens que eram condenados lá em Portugal, para você administrar as câmaras municipais, você deveria ser um homem bom, certo?
um latifundiário, dono de escravo, geralmente um senhor de engenho. Eram esses homens bons que cuidavam dos interesses locais. Nem sempre os interesses das câmaras municipais eram os mesmos interesses do governo geral, porque o governo geral tinha um tipo de interesse, enquanto que as câmaras municipais tinham outro tipo de interesse. Ok, gente? Beleza? Bom, eu vou parando por aqui porque esse vídeo já está com 30 minutos e na próxima aula a gente revisa o módulo 22, que é a Sociedade Açucareira. Tá bom? Falei para vocês que ia ficar na Sociedade Açucareira, mas é melhor ir parando por aqui, senão vai ficar muito extenso. Beleza, gente? Vamos recapitular o que foi dito hoje, lembrando que essa é uma aula de revisão dos módulos 20 e 21, e nos módulos 20 e 21 foi falado sobre colonização espanhola, chegada de Cristóvão Colombo em 1492 à América, divisão da América Espanhola em vice-reinos e capitanias gerais, classes sociais, chapetones e crioulos, colonização inglesa, falei para vocês da diferença das colônias do norte e das colônias do sul da Inglaterra, estabelecidas aqui na América, por que essas pessoas chegaram aqui, por que a Inglaterra colonizou tardiamente a América, que mais? Falamos da colonização portuguesa, da chegada dos portugueses à América, da viagem de Vasco da Gama em 1498, do Tratado de Tordesilhas, da viagem de Cabral em 1500 e da chegada em 22 de abril de 1500, do período pré-colonial de 1500 a 1532, da diversidade dos indígenas que havia aqui, da tentativa de invasão francesa, principalmente francesa, né, mas de outros países também, da organização política, capitanias hereditárias e governo geral. Ufa, cansei. Gente, tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não se esqueçam, essas aulas estão sendo feitas porque nós estamos em uma pandemia de coronavírus. Fiquem em casa, só saiam de casa se for extremamente necessário. Lavem as mãos constantemente, tá? Se cuidem. Beijo para vocês.